Então, a gente acabou de assistir o curta Walik, né? Que para algumas pessoas é a primeira vez, para outras talvez já não seja a primeira vez e tiveram a oportunidade de rever. Eu e a Aline já assistimos algumas vezes. O Walik, ou semelhante, né? Ele foi produzido por Daniel Martinez e Rafa Cano Mendes. O curta é espanhol, tem em torno aí, vocês viram, de 7, 8 minutos, e recebeu o prêmio Goya de melhor curta-metragem de animação. Ele está disponível no YouTube, então fica também essa disponibilidade caso vocês queiram usar em alguma atividade ou reassistir, vocês conseguem colocar, se jogar no YouTube ali, que vocês conseguem assistir ele, rever, repensar, propor, Vou, encaminhar para alguém, né? vou colocar o link aqui no chat, tá, Wanda, do YouTube. Que aí vocês conseguem salvar e manter com vocês o link também. Como vocês puderam ver nesses quase 8 minutos, o curta, ele traz, assim, diversos temas, né? Ele mostra sobre as relações, escolhas, como que a gente é afetado pelas escolhas que a gente faz, o nosso excesso de demandas, né? Que muitas vezes o trabalho pode trazer para a gente, ou algumas questões familiares, pessoais também, o peso da educação escolar, às vezes não é nem só a educação escolar, as atividades extracurriculares que a gente coloca para as crianças e para os adolescentes, né? A forma da educação, a forma de trabalho, tudo isso pode deixar a gente sem cor, né? Mas ele também apresenta resiliência, criatividade, como reencontrar a cor mesmo diante aí do nosso dia a dia e das perdas que a gente vivencia. Tanto nós adultos que estamos aqui, mas também, né, as crianças e os adolescentes. E a ideia é pensar junto com vocês o que chamou a atenção e como que a gente pode linkar as reflexões que o curta trouxe para a gente com a nossa área de atuação. Então, pode ter gente aqui da área da educação, do serviço de acolhimento, ou famílias e pretendentes, a adoção, por exemplo, famílias, pessoas que estão interessadas no tema e atuam em diferentes contextos. Então, a Manharflix, ele tem essa proposta também de não ser exclusivo para um único público, ele é aberto para discussão. Gente, aqui do lado da sala começaram a fazer um batuquinho, então me perdoem se o barulho interferir, tá? Não dá nem É, para ouvir. porque parece assim, quando a gente tem uma reunião, uma live, alguma coisa, parece que, né, os nossos colegas encontram esse horário para fazer alguma coisa. Então me perdoe, mas sinalizem se estiver interferindo. E aí, uma das reflexões que a gente achou importante ressaltar é a figura de referência, que é representada no curta pelo pai, o pai chama Copy, e a ideia é pensar nessa figura como uma figura de cuidado e a relevância que ela tem, o que ela pode possibilitar para a criança, né? Que no caso do curta é o filho, mas pensando em outros contextos, às vezes essa figura de referência, ela atua com uma, com duas, com três, com quatro, com cinco, com seis crianças, com crianças e adolescentes de faixas etárias diferentes, né? E elas que muitas vezes possibilitam a vivência de experiências para essas crianças e para esses adolescentes, que eles possam se descobrir, redescobrir, né? Na vidinha deles aí, do dia a dia deles. Então, quando esse cuidador, essa figura de referência, não permite ou impõe, antes mesmo de escutar, de perceber essa criança, esse adolescente, então ela impõe algo sem deixar que essa criança ou esse adolescente se expresse, muitas vezes nós podemos nos deparar com crianças e adolescentes extremamente receosos, assim, com baixa estima, com muita insegurança, medos,
até com dificuldade de se aproximar de outras pessoas, de outras crianças, de outros adolescentes. Então, as crianças, se a gente for pensar, elas se relacionam muito com o mundo através da bagagem que elas têm emocionais, né? Então, se a gente for pensar numa criança que passou por muitos rompimentos, traumas, e que não tiveram a possibilidade até de vivenciar esses lutos, de elaborar esses lutos, né? E aí aqui a gente faz uma outra, se a gente pudesse sublinhar, né? Uma outra pauta importante que a gente chama atenção é o tempo que cada criança necessita para resignificar suas dificuldades vividas. Então, para cada criança vai ser diferente, né? No curto ele mostra assim todas as crianças da mesma corzinha assim, fazendo as lições, né? Então, essa também é uma reflexão que a gente pode fazer, trazendo para o contexto da temática da adoção, ou do cuidado que vocês têm com as crianças e dos adolescentes, cada um no seu contexto, que cada uma vai ter o seu tempo, né? E a criança, ela consegue desenvolver na escola, nas atividades, quando ela está psicologicamente bem, né? O que a gente também gosta de trazer aqui como reflexão? Muitas famílias, e aí, como eu e a Aline, a gente atua bastante com a temática da adoção, a gente vai puxar para esse viés também, né? Muitas famílias que são formadas pela via da parentalidade adotiva nos procuram com a preocupação e a necessidade de que essas crianças, esses adolescentes tenham um sucesso escolar, assim. Ou em atividades extracurriculares que acabam compondo a agenda dessas crianças. Principalmente, e eu não estou dizendo que são todos, a gente está só ressaltando, eu e a Aline, que principalmente quando se trata de adoção tardia. Então, as famílias têm muita preocupação com a defasagem escolar, com a dificuldade, né? Mas a gente precisa, às vezes, dar um passo para trás e pensar que uma criança, um adolescente fragilizado emocionalmente pode sim apresentar uma dificuldade no âmbito escolar. Se E uma criança que não passa por toda essa situação, né, já tem muitas dificuldades, né, acho que a gente pode olhar até para a nossa própria história, né, mas aí eu acho que isso é afetado, né, Van, por conta do que é imposto como sociedade também, né, de que a gente tem que cumprir aquilo, né, essa tarefa escolar de ir para a escola, dar conta das demandas de aprendizado, e só que quando tem essa situação que a Vanessa está mencionando, acho que tem um fator que complica, né, a, a questão do aprendizado, porque o aprendizado ele está vinculado ao emocional, desenvolvimento emocional e as questões de rupturas, traumas, isso tudo acaba afetando também. Desculpa, vou te não, interromper. é isso mesmo. Fique à vontade, senão fica só eu falando também, né? A ideia é a gente poder trocar e contribuir. Então, se a gente pensar nesse contexto, né, o vínculo, principalmente das crianças que estão aí sendo inseridas em uma nova família, ou até reintegrada na família, né? Que também passou por ruptura, passou por lutos, a ruptura de sair daquele espaço, depois voltar, as perdas que aconteceram, né? O acolhimento das famílias e até ajuda profissional podem sim contribuir e contribuem muito para a adaptação, para uma melhor adaptação dessas crianças e desses adolescentes. Eu atendi uma família, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, que era uma família que já tinha um filho que veio pela via biológica, e era que eles chamavam de pré-adolescente, né? E eles estavam adotando um filho que estava chegando aí pela via da parentalidade adotiva, um ano mais novo do que o filho que já estava na família, né? Então, irmãos com um ano de diferença. E eu estava acompanhando eles no, vamos dizer assim, no pré-adoção
e conforme os atendimentos foram acontecendo, o telefone tocou e eles começaram a aproximação com esse garoto. E uma das preocupações levantadas era especificamente com a questão escolar, porque com o filho que já estava na família, o filho mais velho, eles tinham uma, como é que eu posso dizer aqui, com todo o cuidado do mundo, mas assim, uma pressão para essa criança ela já atingir determinadas notas, então eles já tinham estruturado a vidinha desse primeiro filho dessa forma. E aí, durante esse acompanhamento, uma fala de uma das pessoas do casal, ele falou assim: eu já arrumei um computador que eu tinha aqui para ele, quando ele chegar, ele vai ter o quartinho dele, vai ter o computador dele, para que ele possa estudar. E aí a gente conseguiu trabalhar esse tema da escola, porque qual era a expectativa desses pais, né? E, gente, eu não estou dizendo que eles estão certo ou errado, eu estou trazendo aqui como foi com essa família, né? Que eles queriam tratar os dois irmãos igualmente. Então, se eles iam cobrar o irmão mais velho para uma nota X, a ideia era cobrar para esse filho também que estava chegando a mesma nota, né? E aí a reflexão feita durante os atendimentos era, né? Quanto tempo vocês já estão, quanto tempo de gestação vocês tiveram com esse filho mais velho? Esse filho mais velho já está na família há 12 anos, e agora vocês estão se aproximando desse filho mais novo. Tem um tempo de gestação, criação de vínculo, gestação entre aspas, né? De aproximação, de criação de vínculo, de cuidado, exigir a mesma nota ou ter o mesmo peso na cobrança para as duas crianças, será que é o ideal? E aí, essas questões começaram a ser trabalhadas no atendimento para que eles refletissem sobre isso. E depois de alguns atendimentos, eles chegaram à conclusão que eles iam conversar com os dois filhos e dizer o porquê que seria diferente os pesos aí, né, para as duas crianças e cuidar muito mais nesse começo de relacionamento, da aproximação e do vínculo com esse filho e desses irmãos também, né, que é super importante, que a escola é muito importante, que a preocupação que eles tinham, sim, muito legítima, importante, mas que eles teriam tempo para também olhar para isso. E nesse primeiro momento de construção dessa família, eles poderiam olhar para outras demandas, outras questões que iriam acontecer. Então, eu estou trazendo esse recorte de um caso que aconteceu, verídico, de atendimento, e que mesmo com todo o cuidado, com todo o suporte, na melhor escola, houve dificuldade também, mas a preocupação que esse casal tinha era de tratar os dois irmãos da mesma forma, né? Não queria que tivesse uma divisão, uma separação, mas eles mesmos entenderam que eram diferentes, que um gostava de... Ai, gente, como é o nome? Ai, não é nem muito comum, eu vejo poucas crianças fazendo essa atividade, antes era mais comum. Que eles têm um grupo, gente, fugiu o nome, mas eu vou lembrar, que eles têm um selinho, eles ganham um selinho, como que chama ali? Ai, eu esqueci o nome. Ele tinha uma atividade escoteira. Então, tinha um irmão que ele tinha essa atividade de ser escoteiro e tal, e o outro filho, ele já não se interessava por isso, ele se interessava por outras coisas. E será que a gente tem que proporcionar tudo igual para os dois? Eu não posso proporcionar uma atividade para uma ou atividade para o outro, né? A gente não precisa encaixar ambos na mesma atividade, né? Então, essas eram umas reflexões que foram feitas aí durante os atendimentos dessa família. E aí, pensando nisso, de irmão, que a gente tem famílias aqui, pensando em pessoas cuidadores que atuam
com crianças e adolescentes, eu vou propor aqui, a gente vai propor uma atividade simples, como a Aline tinha pedido, para que vocês peguem uma caneta, um papel, não precisa ser uma folha grande, pode ser qualquer papel que vocês tenham aí por perto. E aí, se vocês puderem me dizer se estão com papel, só colocar um ok no chat, só para a gente começar com todo mundo assim, mais juntinho possível. Quem quiser me dar um ok. O meu papel é super pequenininho, tá? Então não precisa de nada grande, é uma atividade bem simples. Então, subindo uns oks aqui, então aí eu vou continuando, e aí vocês, quem não pegou, pega o papel, pega a caneta, e aqui eu vou colocar que com a mão dominante, então para algumas pessoas a mão dominante é a direita, para outras é a esquerda, aquela que vocês escrevem, tá? Cada um com a sua mão dominante, escreva o seu último nome, o seu último nome. Então, no meu caso, Vanessa Souza, eu vou escrever o Souza, tá? E vou colocar aqui no chat assim que eu terminar de escrever. Vai o meu ok aí que eu escrevi. Quem escreveu o último nome, obrigada, Clécia, já colocou ali, Tainá também. Foi rápido, durou, sei lá, segundos, né? Acho que vocês nem pensaram para escrever aí o último nome. Pelo menos aqui para mim, último nome, fui lá e escrevi, ponto. Agora com a outra mão, a mão que a gente não está habituado, a mão que a gente não escreve, a gente vai fazer a mesma coisa, vai escrever o nosso último nome. Então vamos lá. Pode ser embaixo, pode ser do lado, onde vocês quiserem aí escrever. Vou escrever aqui também. Fica parecendo uma letra de criança. Coordenação motora Já tá só na mão bom. direita por aqui. Sim, kkk, aqui. Fica Não, diferente, né? deve ter ficado meio esquisito, igual o Mão meu, não assim. abre. Meu Deus. Uma mão que não está acostumada a escrever, né? Poderia ser qualquer coisa, mas o nosso nome que a gente está acostumado a dizer, a escrever, a colocar nos documentos, né? Então aí está no nosso dia a dia o nosso nome, né? Então, todo mundo escreveu. Foi simples escrever com a outra mão que a gente não é dominante? A função de escrever pode ter sido até simples, mas talvez tenha causado alguma estranheza, uma dificuldade maior. Eu parei de falar quando eu fui escrever, fiquei concentrada lá escrevendo, né? Tirando as pessoas que podem ter aqui, que são ambidestros, que têm a facilidade de escrever com as duas mãos, né? E nem todos têm essa facilidade, a gente pode entender que com a mão não dominante a gente já não faz tão rápido, né? A gente para prestar atenção como a gente está escrevendo. Se a gente compara uma letra com a outra, tem uma diferença, às vezes uma diferença grande, às vezes uma diferença pequena, o tamanho da letra, o formato, ele pode mudar. Então, pensando nesse exercício que a gente fez, simples, né? E no curta, o que a gente conclui, né? Que a nossa mão dominante é o personagem copy lá, o pai, vamos dizer, o trabalhador, né? Que o que ele faz? Ele age inicialmente ali no começo do curso. No automático, está acostumado, ele aprendeu dessa forma, ele reproduz alguns padrões, né? E o que a gente percebe? Nas escolas, nas instituições, nos nossos locais de trabalho, nas nossas famílias, a gente tem a tendência de tratar todo mundo igual, né? E aqui a gente entende e compreende que muitos de vocês podem pensar que a gente tem protocolo a seguir, a gente tem diretriz que a gente tem que seguir, porque senão a gente, enfim, não consegue se organizar, as coisas viram uma bagunça, e a gente compreende que essas necessidades existem, sim, né? Mas será que se a gente não prestar atenção nas sutilezas e nas diferenças,
a gente não começa a colocar todo mundo na mesma forminha, achando que todo mundo é igual, que todo mundo precisa do mesmo tempo, que todo mundo vai seguir o mesmo passo a passo. E aí, aos poucos, quando a gente só vai com a mão dominante, né? A gente só vai fazendo cheque lá, tique assim de feito, 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 né? Com as crianças e com os adolescentes e com a gente também, a gente não vai minando aos poucos os nossos talentos, as nossas criatividades, a força que a gente tem e que cada um dessas pessoas que estão envolvidas com a gente, né? E a gente está ali próximo, 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 né? É a nossa mão dominante, a reprodução que a gente acaba fazendo do dia a dia, da sociedade, dos padrões que a gente aprendeu, das nossas crenças que a gente aprendeu das nossas famílias, né? A gente vai reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. E quando a gente precisa se concentrar, e aí a outra mão que não é dominante, no caso, né? Eu estou levantando a minha, mas pode ser que seja outra, de outro lado de outra pessoa, quando a gente precisa se concentrar, prestar atenção nos detalhes, a gente acaba percebendo que a gente pode fazer diferente, que talvez a gente tenha um tempo diferente. Até para a gente, é muito fácil às vezes a gente. Eu dar um conselho para a Aline, falar, você tem que agir dessa forma. Mas será que eu consigo agir da mesma forma que eu estou dizendo para o outro agir? A gente ouviu que tem que agir daquela forma, mas será que a gente consegue? Então, prestar atenção nos detalhes. Ouvir uma criança ou um adolescente não é só o que ela está dizendo, verbalizando, mas é também prestar atenção nas expressões, nos gostos, do que ela se sente melhor fazendo, do que não se sente fazendo. É óbvio que, né, se a gente for pensar no curta, a criança tem que fazer a prova na escola. Tem mesmo, é uma regra das escolas, apesar que a gente já tem algumas escolas aí que estão atuando de forma diferente. Mas será que eu posso propor uma outra forma de estudar para aquela criança? Será que eu posso fazer uma leitura e ensinar ela a aprender de um outro jeito? Então, ficam essas reflexões que o curta pode trazer para a gente, que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para o nosso contexto também. E aí, o contexto é profissional e pessoal. Pensar que nem todo mundo, nem todos os meninos vão gostar de futebol, nem todas as meninas vão gostar de boneca. Então, ouvir mais mesmo, né? E ouvir em todos os sentidos, né? Encorajar as crianças a experimentar, mostrar que tem algo diferente. É, a gente ouve de muitos profissionais, principalmente do serviço de acolhimento, até professores também da área de educação. Ah, é difícil porque eles gostam só de um estilo de música, mas às vezes nem foi apresentado um outro estilo de música. Não teve a oportunidade de conhecer um outro lado da coisa. E pode ser que conheça e não goste, e pode ser que conheça e se surpreenda, assim, significativamente, que você fala, caramba, né? Tava ali adormecido. E às vezes a gente mesmo, a gente gosta de uma coisa e a gente deixa de lado por todas as nossas questões e obrigações que a gente tem no dia a dia, e a gente deixa ali guardadinho, né? E aí, quando a gente retoma alguma coisa que a gente deixou lá atrás, a gente fala, nossa, como eu gosto de fazer isso, como eu me sinto bem, né? Faz sentido o que eu tô Quando, falando para vocês? vou falar um pouquinho aqui, acho que quando é possível retomar, né, Lu? Porque eu acho que o Ali que mostra pra gente também essa parte, né, de que muitas coisas às vezes passa, né, porque tem outras obrigações, como a cena do garotinho que estava ali ansioso assistindo aquele show na praça com o violino, né, e, e aí ele é retirado para ir para a escola, até que chega no momento que não tem mais, né, ali ele perde, né? Perdeu algo naquele momento e aí entra em contato com esse fato. E é o que acontece na nossa vida também, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem, sim, acho que talvez na grande maioria das vezes a possibilidade de retomar,
as coisas, mas o quanto que a gente também precisa estar atento que a, a nossa vida precisa também ser olhada no hoje, né? No agora. Tem Eu um vou ler aqui o que a comentário aqui. Juliana falou. Ela falou que faz todo sentido a questão de dar tempo ao tempo. Nós adultos recebemos tantas pressões, vamos fazendo as coisas no automático e queremos impor o ritmo às crianças. Concordo. A gente faz isso mesmo. E aí A o que gente você impede que elas descobrem seus dons. É isso mesmo, eu concordo muito com isso. Sim, e aí o que você falou, né, Van, de incluir outras formas, muitas vezes, é muito importante. Outras formas de olhar para as coisas, mas de aprender também as coisas, né? Nós sabemos que a criança, ela aprende brincando também, né? Ela muitos jogos são ferramentas importantes no aprendizado das crianças, principalmente quando existe alguma dificuldade maior em uma questão, quando você entra nessa parte mais lúdica, é muito mais produtivo, né? Você entrar na realidade daquela criança de alguma forma, ao invés de impor aquilo que a gente, do que a gente acredita que é, na verdade, padrão, né? E no curta, o filho, né, ele perdeu ali, o violinista não tá mais lá, e se a gente for fazer essa conexão com brincar, o copy vai lá, né, e reproduz do jeito dele, sem o Ele violino, cria mas, uma né, ele forma cria uma de. forma que não é a mesma pessoa, não é o que o garotinho ali esperava, mas é uma outra forma e que também o auxilia de energizar ele novamente e acaba energizando os dois, né? Quantas vezes a gente não faz um trabalho com uma criança ou com um adolescente, ou até com os adultos, com um amigo, alguma coisa assim, e a gente fala assim, eu aprendi mais com ele do que ele aprendeu comigo, né? Isso também é uma forma da gente se energizar, né? Isso também é uma forma da gente recuperar o que o dia a dia às vezes nos faz passar por cima, né? Pelas pressões, pelas atividades que a gente tem e por tudo que a gente precisa dar conta, né? Talvez se o Cop quisesse ter um violino, aprender a tocar o violino, para ir conseguir apresentar para o filho, quanto tempo isso não demoraria para ele conseguir apresentar? Mas ele criou uma forma ali, com a criatividade dele, e auxiliou. E aí a gente pode fazer uma outra conexão, né? Quando ocorrem as perdas, né? Quando às vezes uma criança está vivendo um período de luto, a gente não vai conseguir trazer de volta o que ela perdeu. O que a gente consegue é possibilitar momentos que ela possa falar sobre aquilo ou expressar da forma que ela conseguir expressar o que ela esteja sentindo, né? Se alguém quiser falar, a gente pode abrir o microfone ou escrever no chat. Não, a questão não é só a gente ficar falando também, né? Mas o que a Aline falou do brincar é extremamente essencial quando a gente fala de criança e de adolescente. E o quanto que o brincar, ele promove aí uma formação de vínculo, ele demonstra que não é possível, às vezes, a criança ou adolescente verbalizar, ele conta, é uma forma de contar uma história que foi vivida, ele auxilia na elaboração do que está sendo, às vezes, difícil, desafiador para aquela criança, para aquele adolescente. Promove uma interação com o outro, e também com o ambiente, às vezes, se essa criança acaba brincando com os objetos com que ela tem, ela está ali interagindo com o ambiente. Se está certo, se está errado, não existe uma forma de brincar certo ou errado, né? Na brincadeira, quase tudo é possível e o brincar diz muito. A Ju colocou aqui, a gente entender que a comunicação acontece além das palavras, amplia nosso horizonte.
É isso mesmo. E muitas, muitas e muitas e muitas vezes a criança ou adolescente, eles não vão dizer: "Tia, eu tô com raiva. Tia, eu tô sofrendo". Eles não vão dizer isso. Eles vão expressar de N formas, às vezes na birra, no choro, no deixar de se alimentar, no, às vezes, se machucar, né? Repelir as pessoas que chegam perto e tentam ali se aproximar. Todos esses comportamentos e outros mais são formas de comunicação das crianças e dos adolescentes. Se nós adultos, que já temos aí, vamos partir do princípio que já temos uma inteligência emocional, vamos colocar assim, partindo do princípio que todos os adultos têm, né? E a gente sabe que não é assim. A gente tem dificuldade, às vezes, de verbalizar para o outro algo que a gente não gostou, dizer não, colocar um limite. Por que que a gente espera que as crianças e os adolescentes tenham essa mesma tenham uma atitude que a gente não tem? Até saber, entender por que que a gente está sentindo algo às vezes, né, Van? Porque nem sempre é tão fácil para nós adultos traduzir o sentimento que às vezes vem aflorando na gente, né? As nossas, não só sentimentos, mas muitas vezes atitudes também que a gente tem com as As pessoas. angústias, né? Isso. E imagina para a criança, né? Mas, Mas o curto, ele traz a gente para esse lugar, né, de refletir sobre isso, né? O filho, ele nunca fala para o pai: olha, eu não gosto de fazer isso, eu tenho dificuldade. Ele não fala. Ele tenta fazer o que ele acha que é certo, por mais que a energia dele vá embora, ali, que ele fique sem cor, que ele não fique feliz, que a expressão dele mude, ele vai tentando se encaixar no que a figura de referência demonstra para ele que é o certo, né? E aí, pensando na adoção, em quem trabalha em instituições de acolhimento, às vezes a criança ou adolescente, ela não sabe o que é um afeto, por causa da história dela. Às vezes ela teve que se proteger, proteger os irmãos, era o mais velho, tinha esse papel de cuidado com o outro, não com cuidado com ele mesmo, ele não sabe o que é esse autocuidado. A vida dele não permitiu que ele tivesse isso. E aí a gente coloca, às vezes, decisões para essa criança, esse adolescente, entre aspas, tomar, escolhas que ele deve fazer e que ele não consegue compreender ainda. Porque na idade ele pode ter, sei lá, 10, 12, 13, 14, 15 anos, 16, 17, só que ele não vivenciou N situações na vida para que ele possa, sim, expressar uma escolha. A Geisa, estamos em estágio de convivência há 4 meses e isso que você mencionou é bem verdade. Às vezes é difícil para nós adultos perceber e entender isso. Por aqui as birras, as constantes mudanças de humor têm sido bem difícil, quase que diariamente. É, é comum, viu? Né, imagina. Aline? Sim, é um grande desafio, né, Geisa? Como você mesma disse, diário. É um desafio diário, porque não é fácil essa tradução, né, do que está acontecendo ali, e é um processo que tem que ser de uma delicadeza, assim, né, para conseguir ter empatia, né, com a criança, validar aquilo que a criança traz das mais diversas formas, enfim. Cíntia levantou a mão, pode falar, Cíntia. Oi, gente, boa noite. Boa Consegue me ouvir? noite. Sim. Sim. Então, eu estava ouvindo aqui, meu nome é Cíntia, né? Estou escutando vocês aqui de Caruaru com bastante atenção. Que Sou lindo. assistente social e trabalho já há alguns anos, né? Estou sempre permeada de
instituições de acolhimento, CREAS, né? Sou mãe por adoção, né, também, e sei dos desafios, apesar de que não participei, não vivenciei uma adoção tardia, né? Meu caso foi diferente, mas é bem por aí. Eu tenho algumas questões, sabe? Eu fico observando alguns casos que a gente acompanha de reintegração familiar, algumas questões que as famílias trazem. E eu queria um pouco a opinião de vocês sobre essa questão do estágio de convivência e da desistência da adoção ainda nessa etapa, nesse processo. Às vezes eu sou muito enfática em dizer que houve uma lacuna, não diria exatamente uma falha, mas uma lacuna, algo mais voltado ao trabalho da equipe do que necessariamente da criança ou da família, sabe? Algo que a gente deixou de observar, algo que não foi contemplado quando se cruzou o perfil, alguma coisa nesse sentido. Mas queria um pouco a opinião de vocês sobre essas etapas e como é que vocês entendem esse processo de desistência, que em alguns casos a gente vivencia, a gente observa, inclusive, a devolução mesmo de crianças, não sei se esse seria o termo mais adequado, mas é como aquele pacotinho mesmo que agora você decidiu que não quer mais, que você vai entregar, né? Já desde 2009, participando, interagindo com as equipes de acolhimento institucional do município, eu já pude ver algumas situações bem tristes mesmo, que culminaram no retorno das crianças para a instituição de acolhimento. E os traumas e os lutos que elas vivenciaram e o quanto isso dificultou, né, que a gente pudesse investir, inclusive, em novos processos de adoção. Né? A criança sofre muito com isso. Seria mais nesse sentido a minha contribuição. Obrigada, Cíntia. Posso falar, Luana, rapidinho, que eu penso? Depois a Vanessa pode comentar em seguida. Bom, eu acho que é um grande desafio, né, Cíntia, toda essa questão que você mencionou, de fato, porque nós acompanhamos já diversos casos de devolução, crianças, eu acompanhei um caso, porque nós trabalhávamos no Adoptare, que era uma ONG, né, um Instituto de Apoio à Adoção, onde nós atendíamos crianças em processo de adoção. Então, nós acompanhamos alguns casos, né, e esse acompanhamento era essencial, porque nós fazíamos o trabalho junto com a equipe do serviço de acolhimento, com a vara da infância que acompanhava, e o atendimento clínico com a criança que estava em processo de adoção. E mesmo com todo esse suporte, criando, né, um trabalho em rede, ainda assim a gente presenciou situações muito desafiadoras e casos onde a adoção ela não foi levada adiante. O que eu vejo, né? Eu acredito que a Vanessa também deve pensar na mesma linha, porque a proposta do Amanhar, inclusive, é essa. A gente trabalha muito pensando, né? Quando pensa em adoção, a gente pensa no tripé da preparação, que é a preparação da criança e do adolescente, a preparação da família e a preparação dos profissionais envolvidos. E o Amanhar, ele surge com o intuito de promover esse espaço, né, eu não sei se necessariamente preparar, né, porque preparar é uma palavra que, assim, quando, né, então, que a gente está preparado, acho que em situações como essa não existe um completo preparo, porque cada ser humano é único e cada situação vai ter sua especificidade, né, mas, então, nós temos, né, inclusive esse espaço, por exemplo, do Amanhã Flix, é de fato para promover um pouco mais esse preparo, né, para as pessoas que são envolvidas, né, no tema, mas para nós também como profissionais. E é uma situação muito delicada, mas eu acredito que falta, talvez,
políticas públicas, falta a consideração, né? Acho que recentemente nós vimos uma pesquisa que antes não tinha, né, esse tipo de número de crianças que eram devolvidas no processo de adaptação, né, de convivência ali, e inclusive numa live que nós fizemos no Amanhã, com uma juíza, ela menciona, né, que não há que nesse momento, enquanto a adoção não se deu por completo, a devolução não era considerada devolução, né? Porque eles não tinham números por conta disso. Mas a gente sempre entendeu que, de fato, é uma devolução, né? Porque a criança está ali já nesse trabalho de convivência com a família, isso envolve questões muito delicadas. E aí, recentemente, nós tivemos acesso a uma pesquisa, a números, né, que foram levantados, eu não me lembro de qual, se é nível Brasil, não sei se a Vanessa se recorda, se você também teve acesso, Cintia, mas, enfim, e são números, assim, tristes, né, porque é a realidade que a gente vive, só que eu acredito que, como a gente enfrenta isso, né, no preparo eu presenciei falhas. Falhas, também não sei se é esse o termo, né? Mas vamos pensar nesse sentido em relação ao preparo da criança, mas também já em relação ao preparo das equipes, em relação ao preparo das famílias. A gente conhece pessoas que não têm acesso ao aos grupos, né, de formação, de pretendentes, e eu acho que isso é uma coisa que prejudica muito o processo, porque a preparação ela é essencial, né? Então, enfim, acho que é isso que eu penso, e a Vanessa pode complementar, não sei se... É isso mesmo, eu estava tentando procurar a pesquisa, mas depois, Cintia, a gente tenta procurar, e aí eu vou tentar achar aqui, e aí a gente tenta compartilhar também. Mas essa era uma questão muito importante, por não ser considerada devolução, eu vou usar esse termo, ficava num limbo, né? Acontecia que a gente tinha acesso a esse tipo de acontecimento e depois cuidar dessas crianças e desses adolescentes que passavam por mais um rompimento, por mais uma dificuldade ali na história delas, né? E aí é um sentimento que fica de rejeição, de que não é para mim uma família, que eu vou ficar no serviço de acolhimento mesmo até completar 18 anos, porque isso não é para mim. Eu não mereço uma família. A gente entende, não estamos culpando nem os profissionais, nem os pretendentes, mas os adultos precisam se resolver. As crianças não têm esse repertório, e quem tem esse repertório para conseguir resolver tantas rupturas na sua vida, né? E é esse cuidado mesmo. Pode ser que ocorram lacunas e que aconteçam, né? Dizer que 100% que a gente vai impedir que 100% aconteça, não acredito, porque a gente não consegue ter o controle de tudo. Mas minimizar isso com as preparações e com as discussões de caso. Acredito que uma das coisas mais importantes enquanto serviço são as discussões mesmo. A gente entende que tem os prazos, que às vezes atropelam algumas etapas, e que talvez seja um dos maiores desafios para os profissionais, mas às vezes falta essa discussão, porque às vezes essa discussão entre o judiciário, entre o serviço de acolhimento, pode trazer, não ter essa discussão ou ter uma discussão que fica talvez numa parte mais superficial, pode impactar às vezes
em uma decisão que pode ocorrer. Não estamos culpabilizando, deixando isso bem claro, mas pode sim. E as discussões elas acabam sendo primordial nesse momento, porque o educador às vezes não participa dessas discussões. E muitas vezes ele é a pessoa que está ali, que ele consegue às vezes, vou usar esse termo, traduzir o que uma criança tentou expressar, né? E quando não ocorre a inclusão, às vezes, desse educador, por N situações que podem ocorrer, se perde aí alguém que está mais próximo dessa criança, desse adolescente. Como falas que a gente já ouviu que uma criança não queria ser adotada e com acompanhamento não era isso. E aí, então, ela não quer ser adotada, não vai colocar no projeto dela, mas aí quando vai para o acompanhamento se percebe que ela não diz que quer ser adotada, mas todos os atendimentos dizem por ela que ela quer ser adotada, né? E aí, brincar ajuda, ou contar história ajuda, né? Até que muitas vezes eles conseguem elaborar algumas questões trazendo para esse dia a dia, mas né, não tem nem o que complementar, mas trazendo mais um elemento aqui pelo que a Aline disse, eu acredito que as discussões de caso e ouvir aquela pessoa de referência, aquela pessoa que é a mais próxima daquela criança, daquele adolescente, não só antes da aproximação, durante também, né? Porque durante, às vezes ele fala, né? Às vezes ele consegue expressar alguma coisa que... E os pretendentes precisam, gente, precisa participar de grupo, precisa discutir, precisa falar desse ideal de família que construiu no seu imaginário, desse ideal de filho, o porquê, estou habilitado, é um passo super importante estar habilitado. Mas a gente, às vezes, em contato com algumas pessoas que estão habilitadas ou que desejam estar habilitadas, a gente percebe uma falta de conhecimento sobre a realidade de um abrigo, de um serviço de acolhimento. A gente percebe isso, às vezes, na fala, nesse ideal, né? E é necessário entender essa realidade, porque você, como pretendente, como família, você não vai encontrar, às vezes, como já chegou para a gente, um ideal de uma criança, às vezes, várias crianças com uma faixa, né, geralmente vem de bebês, o interesse muito grande por bebês, um histórico de, talvez, dos pais, né, da história, no sentido de utilização de algumas substâncias ou de doenças. Então, às vezes, cria-se esse imaginário, né? E aí, quando acontece esse processo de aproximação e que talvez perceba que não é bem assim, que existem situações, isso mexe. Tem um recorte bem rapidinho que eu vou trazer para vocês, que não é no contexto da adoção, mas teve um contexto do apadrinhamento afetivo, que a gente estava num grupo de preparação, e um casal, eles entraram no grupo de preparação para serem padrinhos afetivos. E durante o grupo de preparação, a gente fez alguns encontros e um outro recorte, né? O público que seria apadrinhado eram crianças a partir de 8, 9 anos, então não tínhamos crianças mais novas, com histórico de devolução, né, com pequenas possibilidades de serem adotados. E aí, quando a gente veio trazendo os dados de realidade no sentido de recortes de histórias, a gente não expunha quem era criança, quem era adolescente, mas a gente trazia durante esse processo que existiam crianças que tomavam medicação, e que essa era uma questão também. Você vai apadrinhar, você vai levar para um cinema, você vai levar para um passeio, tem o horário do remédio, por exemplo, né? E quando a gente foi trazendo essas questões, e como que você lidaria, e como que você acha? A gente teve muitas desistências,
Mas, neste caso, eles não tinham se aproximado das crianças e dos adolescentes. Então, a gente entendia que bom que eles entenderam. E um dos casais que acho que foi um dos que mais me chamou a atenção, quando eles vieram conversar comigo sobre a desistência, a pessoa era uma mulher e ela falou, Vanessa, eu percebi que eu preciso tratar algumas questões em mim. Por quê? Porque eu tomo medicamento e talvez se eu me aproximar de uma criança que toma, isso vai ser um gatilho. E aí ela trouxe N questões que ela não tinha percebido antes da decisão que ela tomou de apadrinhar. E dentro do grupo ela começou, a realidade aí ela falou para mim, talvez se fosse Vanessa travou. Só para mim? Voltou? Acho que a conexão caiu e voltou, voltou. viu? Voltou. Que susto, achei que eu tinha apertado algum botão. Falei, nossa. Mas é isso, Cintia, não sei se a gente contribuiu de alguma forma. Não existem, acho que, muitas respostas. Existem mesmo reflexões e coisas que a gente pode trazer para contribuir, que eu acredito que é isso. Pensar mesmo e refletir sobre a preparação dos pretendentes e não é só no pré-habilitação. Estando habilitado, eu preciso discutir, eu preciso entender que vão ter as birras que nem colocaram aqui no grupo, que vão ter situações que vão me desafiar enquanto pai, enquanto mãe, né? E desculpa, não é um conto de fada, gente. Não é, né? E para os profissionais, essa discussão e essa aproximação, às vezes, a gente sente que falta um pouquinho. Não sei se a gente contribuiu, mas é um pouquinho do que a gente pensa. Sim, obrigada. Obrigada. Foi, sim, bastante esclarecedor. E, às vezes, a gente quer compartilhar, né? Sim, Ideias realmente, se entender como é que outros profissionais compreendem a questão. São, são cada vez mais frequentes essas situações. Hoje, eu atuo num CREAS, em que a gente acompanha, em média, né, 1.500 famílias em violação de direito e um quantitativo muito grande de situações de reintegração. Caruaru tem 4 casas de acolhimento, né, para crianças e adolescentes, então vocês imaginem a rotatividade, a quantidade de crianças e adolescentes que passam por esse serviço uma vez, né, adentrando ao serviço ou estando no processo de reintegração, vindo para o CREAS, por exemplo, a gente vai levar algum tempo acompanhando essa família e vivenciando junto a ela, né, todas essas questões. E o tanto de despreparo técnico, e aí eu falo isso de maneira geral, porque também participo de eventos junto a outros municípios, eu sou facilitadora de um programa de formação de profissionais de assistência social e compartilho com eles essas questões. O quanto que nós estamos ainda tão despreparados para lidar com questões tão desafiadoras. E que, na prática, quem está sofrendo a consequência disso tudo são as crianças e os adolescentes, né? Ou eu romantizo, eu vejo muito os dois extremos, sabe? Ou eu romantizo, ou eu também não quero saber da questão. Não quero nem trabalhar com isso, né? Onde eu trabalho, a gente tem cerca de 30 profissionais de nível superior. E a gente vê aqueles profissionais que se identificam com a questão e se dispõem a trabalhar da forma... Porque normativa técnica a gente tem para tudo. sim. Né? Para tudo, a gente tem orientação, a gente tem todo um arcabouço aí que facilita, sim, e realmente conduz a gente, né? Direciona, né, para o melhor caminho. Mas, na prática, isso não tem funcionado da forma que deveria. Eu acho que, em relação às casas de acolhimento, a gente já tem uma legislação muito forte desde 2009, né? Com a resolução conjunta do CONANDA, né? Do CNAS, o reordenamento dos serviços de acolhimento, e estamos em 2023 engatinhando ainda. A gente ainda tem em Pernambuco, por exemplo, e aí eu posso falar pela realidade aqui mais próxima,
Casas de acolhimento em que o juiz manda colocar um guarda dentro, um profissional de segurança dentro da casa de acolhimento para lidar com os adolescentes. Né? Então, quanto que ainda falta para a gente? E as questões mais desafiadoras, mais delicadas, elas ainda são mais complexas ainda. Mas agradeço bastante. E isso que você falou é muito importante, né? Que você falou assim, a gente tem 30 profissionais com superior, né? Gente, eu, a Aline, a gente teve contato com uma mestre, uma professora, né, que nos guia e que o Amanhar é fruto disso, que foi a Márcia Silva, que criou, idealizou o Adoptar e nos chamou para trabalhar lá, e a gente tem que ela tinha um conhecimento, enfim, né, foi e é a nossa mestre, nos orientou muito, né, a gente aprendeu e aprende mesmo ela não estando aqui nesse plano com a gente ainda aprende muito com ela. Mas muitas universidades não tratam desses temas específicos na formação, por exemplo, posso falar do psicólogo, porque eu sou psicóloga, né? Mas ficam na superficialidade, não tem discussão, e aí às vezes sai um profissional, sai uma pessoa formada que precisa galgar todo um conhecimento para conseguir atuar, porque não são, que nem você falou, existem as normativas, as diretrizes, mas isso não te dá um repertório, você vai vivenciar na prática muitas e muitas situações. Isso acontece também com os pretendentes, os grupos, por isso que a gente fala da importância dos grupos de pós-adoção e de porque temas são discutidos, pontos de vista são trazidos de diferentes formas que te dão uma ideia. Mas na vivência com o filho é diferente. Porque não estava escrito no lugar o que você ia sentir, como que a criança ia reagir, como que você ia, qual seria a sua reação sobre aquilo, né? E os profissionais também. Você tem uma teoria, você tem uma diretriz, mas a prática é outra coisa. E esses momentos, essas discussões, essa troca, conhecer o território, conhecer os locais que podem ser apoio, acabam sendo fundamentais para esses profissionais, porque eles sabem onde eles podem buscar. Mas a gente também entende que algumas coisas são atropeladas, né? O tempo, às vezes, não é respeitado. E o profissional precisa responder por aquilo e acaba reproduzindo igual copy ali no curta, né? Fazendo. Mas como que a gente pode melhorar esse cenário? É ocupando os espaços mesmo, é trazendo reflexões, é entendendo que capital de São Paulo é diferente do que interior de São Paulo, que é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente de Pernambuco, que é diferente do Rio de Janeiro, porque é diferente. Existem especificidades das regiões. Eu acompanho uma criança que ela foi, se não me engano, foi de Maceió, ela veio para São Paulo, ela estava acolhida em Maceió, veio para São Paulo, mas foi acolhida, permaneceu acolhida aqui, depois ela foi reintegrada, depois tentou uma aproximação com a mãe biológica, aí não deu certo, aí isso gerou N situações, aí depois foi reintegrada a uma pessoa de Maceió, ou seja, teve que fazer uma viagem, hoje ela está em Maceió com uma pessoa da família. E um belo dia, do serviço falou, né, como eu atendo ela, né, Vanessa, ela tá diferente, ela não dá mais bom dia, 7 anos. E aí, quando eu fui entender tudo o que estava acontecendo, então, tirou de lá, trouxe para cá, e depois tenta reaproximar a mãe, aí não dá certo. Aí, tira a figura materna e não se explica. Então, ela esperava que essa mãe aparecesse e a mãe não aparecia. E o que que aconteceu? E aí, e qual que o serviço tem? Ah, mas ela tá diferente. Sim, ela tá tentando entender tudo isso que tá acontecendo. Por que que ela saiu de lá e veio para cá? E ela falava para mim nos atendimentos comigo
o desejo dela de voltar para Maceió. Ela não gostava de São Paulo. 7 anos ela falava para mim: eu não gosto daqui, aqui eu passo frio, aqui eu sinto frio, aqui é diferente. E ela dizia isso. E aí o lugar preferido dela não era aqui. Então ela falava muito da lembrança que ela tinha. E aí tinha uma questão, mas por quê? Porque lá ela passou por isso. Passou por tudo isso, mas é a história dela. E as melhores lembranças que ela tem daqueles momentos eram lá, né? Eram em outro lugar, em outra região. Tinha a questão da comida, que tinham coisas que ela tinha acesso lá que não tinha aqui. Então, no aniversário ela pediu, eu não vou lembrar, uma comida específica, e as pessoas esperavam que ela pedisse um bolo, né? Então, essas particularidades, essa troca, o conversar, e aí, quando eu falei, mas vocês conversaram com o serviço antigo para entender do que ela gostava? Porque às vezes a gente não vai ter como, né? Apesar de São Paulo ter, mas às vezes o serviço não teria como proporcionar aquele alimento, enfim. Mas tem alguma outra coisa que a gente possa, né? Às vezes, enfim, outras coisas. E ela falava para mim, eu não esqueço dessa frase, assim, me marcou muito. Eu tomava banho na chuva e isso não era um problema. E aqui em São Paulo era um problema tomar banho na chuva, né? Por causa do frio e das questões e todas as outras coisas, né? E até da região, do lugar e tal, né? E olha, uma criança de 7 anos conseguindo dizer isso. E eu me coloco nesse lugar dessa sensibilidade de entender o que ela estava sentindo falta, né? E o que estavam esperando dela? Que ela acordasse sorrindo e dando bom dia, né? E será que não é esperar muito dessa criança que passou por tudo isso? Então, essas coisas, assim, que eu acho que, às vezes, por mais que a gente seja atropelado por muitas situações que a gente às vezes a gente se depara com uma história que a gente olha para a história e fala, nossa, né? É, mas são essas sutilezas, às vezes esse cuidado, esse olhar que não vai estar no livro, não vai estar na normativa, não vai estar na nossa humanidade, às vezes, de tentar entender essa sutileza, de trocar essa mão dominante e tentar se concentrar um pouquinho assim para conseguir e ter uma outra leitura, às vezes, ter um outro olhar, conseguir contribuir com essa família de uma outra forma, com essa criança também para ela elaborar. E a Márcia, que foi a nossa professora, né, minha e da Aline, e de tantos outros que estão por aqui, ela trazia muito essa sutileza, esse olhar. E isso a gente não aprende nos livros, né? A gente aprende vendo o outro, a gente aprende com a gente mesmo. Então, às vezes, eu acho que esses momentos é difícil, não é uma tarefa fácil. E eu não estou dizendo aqui que os profissionais não conseguem fazer porque não são capacitados, não é isso. A gente entende completamente que a gente é sim atropelado por muitas coisas, mas às vezes a gente precisa pôr um freio e olha, e às vezes se aproximar dessa criança, desse adolescente, dessa família que tem uma idealização, porque o profissional ele também idealiza. Ele também idealiza que essa família vai vir e vai salvar aquela criança. E ele vai vir e vai tirar aquela criança daquele serviço de acolhimento, que por mais que ele trabalhe ali, ele sabe que não é a casa, às vezes não consegue garantir um espaço de individualidade. Então, ele também tem no imaginário dele que esse pai, que essa mãe vai vir e vai resolver todas as questões daquela criança. E não é bem assim, né? A gente ainda tem um caminho a galgar, essa família tem um caminho de aproximação, essa criança, esse profissional tem um papel fundamental. E valorizar o profissional também. Às vezes o profissional ele fala algo que não é valorizado, que não é levado em consideração, né? Muitos educadores trazem essas falas para a gente, às vezes, né? Que assim, eu avisei tal coisa, né? Eu chamei a atenção. São sutilezas, são cuidados, exige preparo, exige estudo, existe dedicação. Se um profissional da saúde
diz que ele precisa estudar para sempre, não é diferente de um profissional do serviço de recolhimento, de um judiciário que trata com vidas de criança e de adolescente. Essa troca que a gente tem aqui, a sua fala, o que as pessoas colocaram no chat, nos ajudam, eu e a Aline, a pensar em coisas, em quais ferramentas a gente pode ajudar. Será que a gente consegue montar alguma atividade que contribui? E até falando da atividade, pegando esse gancho, as atividades que a gente compartilhou, gente, se alguém quiser falar, a Aline colocou, né, Aline? No chat, como caiu e voltou, não sei se todo mundo recebeu ali, mas ela colocou a notícia, né, dos dados, colocou o link do G1, se alguém não recebeu porque caiu e voltou, a gente manda de novo, mas depois vocês conseguem ler com calma, tem dados muito bacanas e que faz também a gente refletir e contribui no nosso trabalho, e não só no nosso trabalho, mas também enquanto ser humano, enquanto família formada pela adoção, enquanto pessoas interessadas no tema, tá? Cíntia, se você quiser dizer alguma coisa, você fique à vontade para abrir o microfone e falar, ou qualquer outra pessoa até que esteja aqui. Mas pegando aí o gancho, né, das atividades, as atividades que a gente colocou, encaminhou para vocês, são sugestões que a gente pensou, fazendo um link com o curta, né, e com o dia a dia, a rotina, esse olhar para o brincar. Então, são exemplos, né, que a gente pode fazer tanto com criança quanto com os adolescentes, que a gente entende que pode contribuir para essa expressão, essa verbalização dos sentimentos, do que representam. Então, pensando nesses arquivos que a gente mandou, eu vou, quando caiu aqui, fechou o meu, eu vou abrir um que ele chama assim, tá sentindo o quê? E aí ele tem um termômetro, com as cores, as carinhas, as expressões, e tem figuras para a criança pintar, né? A caixa de palavras, o que está escrito, com as imagens baseando no termômetro ali do humor, né? Do que ela entende que é. Eu vou. Não sei se eu consigo compartilhar para vocês verem. Esse material, tá aparecendo? Sim. Tá? Quer dizer, tá carregando. Demora um pouquinho. Carregou. Agora eu estou vendo. Então, é o termômetro, e aqui a criança, né? Tem criança que ainda não está alfabetizada, então o profissional tem que fazer junto, falar, olha, está escrito triste, o que que é triste, tentar explicar no sentido do que é, o que que é o sentimento, o que que eu sinto quando eu estou triste. Gente, a gente pode dizer para uma criança, para um adolescente, que a gente também sente tristeza, que a gente também se frustra, que a gente está feliz, porque às vezes eles acham que não, que a gente não fica triste, que a gente não sente dor, que a gente está num outro lugar, assim, né? Então isso também aproxima. O que que é se sentir amado? Se ele se sente amado, o que que é sentir dor? E aí eles podem dizer, contar que caíram. Então, não é deixar a atividade solta, mas minimamente estar ali próximo, apresentar, mostrar como faz um o outro. Isso pode ajudar na expressão dos sentimentos, tá? Uma outra proposta que a gente faz é o que eu estou sentindo. Então, eu estou sentindo. Agora que eu já sei o que é ficar com medo, o que é ficar cansado, como eu me sinto confiante quando eu fiz uma torre e a torre não caiu, ou quando o tio ou a tia disse para mim, vai lá, você consegue, tenta escrever, o que que é se sentir confiante, né? Quando eu já sei isso, dependendo do serviço, tem a possibilidade de tirar a foto, estimular expressões dessa criança e colar as fotos, né? Ou pedir para a criança desenhar e escrever. Quando você está triste, como que você faz? Então, desenha e pinta para mim. Ah, quando eu estou triste, eu vou pintar de vermelho. E aí você vai ali, mas conta uma situação para mim. Como que é estar triste para você? Uma vez eu perguntei como era estar triste, e aí uma criança falou para mim, é comer uma coisa que eu não gosto. É, e aí a gente foi conversando sobre o que era comer, enfim, né, o alimento, enfim.
outras coisas. Então é isso, eles vão trazer o que eles estão ali, o que eles sentem, o que eles entendem, e até dizer quando às vezes acontece alguma birra, né, alguma coisa, e dizer: "Ah, lembra, tô sentindo que você pintou, você está se sentindo assim hoje? Você está assim", porque às vezes a criança não quer falar, não quer comer, não quer fazer alguma atividade. Pega o que foi feito e: "Você está assim? É assim que você está?" E às vezes ele fala: "Não, eu tô assim". "Ah, mas eu não tô vendo você sorrindo, então sorri para mim". E ali ele vai dizendo, vai tentando, ele ou ela, vai dizendo e vai tentando. Então essa é uma sugestão para introduzir, conseguir trabalhar um pouco sobre as emoções, o que que a criança está sentindo. Isso pode ser trabalhado em qualquer contexto, às vezes uma reintegração familiar, uma aproximação para adoção, que às vezes quando acontece a visita, a criança se sente irritada, ela se sente, triste, não sabe explicar o porquê, não sabe o que está sentindo, o que é, por que ela está sentindo. E aí, às vezes, a família vai embora e ela se sente aliviada, porque é um movimento também de pressão, né, gente? Vamos, né, você está ali conhecendo uma pessoa, conhecendo uma ou outra pessoa que pode ali, que isso mexe, se mexe com o adulto, que às vezes está com uma expectativa lá em cima, está super ansioso, imagina com o serzinho que a gente está colocando nessa situação e que a gente vem conversando. Então essa é uma possibilidade para as crianças menores, e aí para não tomar muito tempo, eu vou tentar abrir o outro, deixa eu interromper, porque uma questão que a gente, geralmente a gente é muito abordada aqui é com os adolescentes, que são os mais difíceis de se trabalhar, é mais desafiador, eles não querem fazer nada, eh, ai, eles não gostam de nada, eles só querem ficar no canto deles, com os amigos, às vezes a gente ouve um pouco disso também. Com os adolescentes, a nossa proposta, acho que vai carregar, é trabalhar através da música, ou de uma série também. Aqui a gente colocou a música, mas a série também é uma forma da gente conseguir fazer, às vezes, algum tipo de compreensão do que eles estão sentindo, né. Então, qual que é aquela música chiclete que não sai da minha cabeça, que eu gosto de me divertir com os meus amigos? Aí, põe a música, ouve a música com ele, com ela, entende a letra, às vezes. Será que é legal essa letra? Mas olha o que está falando dessa letra, você se diver por que que você se diverte? Tem um espaço para essa troca. Por quê? Sentar e falar, o adolescente muito difícil. Tem alguns que têm essa habilidade de falar e consegue se comunicar muito bem, mas uma grande maioria tem uma dificuldade até de entender o porquê que ouve aquela música, por que que aquela música mexe tanto, né. Então a música para animar, a música que sabe a letra todinha e fica cantando, irrita o educador lá dentro do serviço, porque não para de cantar, o educador pede para fazer alguma coisa e ele fica lá cantando, cantando, finge que não ouviu, põe o fone no ouvido. Então aqui tem essas possibilidades, mas também, entendo que deixar na mão dele, pode até pedir para que preencha, mas voltar essa atividade, e não precisa fazer tudo num dia só, né, a gente colocou aqui vários, né, faz um dia, conversa sobre isso, ou faz em grupo com 2, 3 adolescentes, e aí "Não, a minha música é essa, a minha música é aquela", isso também ajuda, né. Música para extravasar as emoções, né, quando eu estou ansioso, preocupado, "Ah, eu não gosto de ouvir nada, gosto de ficar quieto no meu canto". Tá bom, então não preenche, né, se você não gosta de ouvir, tudo bem. Quando eu tô irritado, bravo, eu gosto de ouvir aquele funk X porque fala isso, tia. Então vamos ouvir? E aí, o que você acha? Vamos ler essa letra sem a batida, que é super legal? Vamos ler a letra? O que que você entende dessa frase? E até a possibilidade de vocês apresentarem outros estilos de música e às vezes se colocar no lugar. Eu quando eu vou fazer um trabalho muito difícil, o que me inspira é ouvir uma música X. Vou te apresentar a música que eu ouço. Aí eles vão rir, vão dizer: "Credo, que música", ou se não: "Nossa". Então são também formas de vinculação até das famílias, né. O pai mostra qual é a música que ele gosta, o
filho mostra qual é que ele gosta, ter essa troca, né? E aí depois é muito que as músicas às vezes tem ali eu gosto da mesma música que meu pai. Acontece isso também com as famílias. Então é uma proposta para conseguir também acessar esses adolescentes, que quando a gente fala adolescentes com os profissionais, e com os pais também, né? Geralmente eles falam, não, são muito difíceis. Não, né? Então é uma forma de tentar. E as séries também ajudam muito. Um episódio favorito de uma série, um personagem favorito. Já tive sessões falando do Homem de Ferro, do Harry Potter. Agora tem um aí que eu não assisti, que eu preciso assistir, que é um da Netflix, agora de lobisomem. E aí tem um personagem X lá que eu não sei nada do personagem, e aí a gente traz, e quando a gente começa a falar sobre as características, o comportamento, o que chama a atenção daquele personagem, a gente consegue perceber por que ocorreu a identificação. E muitas vezes é como se sente. E a gente não consegue, às vezes, perceber isso em uma conversa que a gente não consegue acessar esse personagem, essa série, essa música. Até um artista que eles entendem que, né, é aquela pessoa de referência, aquele meu ídolo, sou fã desse cara. E aí, tá, mas vamos ouvir a história como que é a história desse cantor? Ele fez isso, ele fez aquilo. Então, isso é muito bacana de aproximar. Aline, você quer falar alguma coisa? Que eu tô falando. Não, tranquilo. Pode ser. E tem mais uma, a gente mandou 3 arquivos para vocês, que são as 5 coisas que eu gostaria que soubessem sobre mim. Que também pode ser utilizada em contextos diferentes, às vezes com as crianças mais novas, ajudar na escrita ou sugerir que desenhe. O que você gostaria que soubessem sobre você? Eu gosto de dormir tarde. Então, desenha lá o que é o dormir tarde. Eu não gosto de ir para o atendimento psicológico. E eles colocam, não gosto, né? E aí a gente vai entender por quê. E aí um outro recorte é, porque eu tenho que contar da minha história. E contar da história, às vezes, é reviver aquela história. Então, será que a gente está forçando aquela criança a contar a história? Será que existem outras formas da gente acessar essa história? Porque ainda está muito dolorido? São exemplos, assim, que eu estou trazendo, né? Que eu e a Aline, às vezes, discutimos dos atendimentos, dos casos, e que, às vezes, vocês podem reconhecer isso também na atuação de vocês, né? Então, e muitas vezes, aqui é importante dizer, eles não sabem dizer do que eles gostariam que as pessoas soubessem sobre eles. A gente, às vezes, tem que ajudar nessa descoberta ou redescoberta. E é muito bonito ver essa descoberta ou redescoberta de coisas. Às vezes, um adolescente gostava de desenhar e isso se perdeu, e aí traz em algum momento, então eu gostaria que soubessem sobre mim que eu sei desenhar sem colocar folha por cima, por exemplo, né? Ou eu gosto de ficar montando e desmontando móveis, por exemplo, que a gente às vezes não imagina que um adolescente vai gostar. Gosto do Lego, gosto do cheiro tal. Então, são coisas que a gente pode ajudar, tanto a criança quanto o adolescente. O que são essas 5 coisas? E dessas 5 coisas, às vezes surgem outras coisas, né? Mas é um inicial, né? E se vier a resposta que eu não sei, então vamos descobrir? Então conta para mim. E aí você vai. E às vezes surge alguma coisa e eles lembram, tá? Eu não sabia disso, tia, posso colocar tal coisa, então, naquele papel? E aí, porque eles vão se descobrindo e redescobrindo coisas, assim como nós também nos descobrimos e nos redescobrimos conforme a nossa vida vai passando. Fez sentido esses materiais para vocês? Vocês gostaram? Acho que é importante também vocês dizerem para a gente tenta pensar em
algo simples que vocês possam imprimir, por exemplo, curta que vocês conseguem acessar, para que fique fácil o acesso, para que não seja algo que cause mais trabalho, que seja muito difícil de elaborar, mas que também vocês podem adaptar, assim, para aquela criança ou para aquele adolescente também. Eu vou tirar aqui o compartilhamento, porque eu não estou vendo vocês direito. Esses 5 coisas que você trouxe por último, né, Wanda, até para adaptar pelo contrário, porque a gente sabe que tem muitas particularidades da história, isso para os maiores, principalmente, né? Quando eles já vão tomando mais consciência das questões vividas, né? E até em situações que a gente já presenciou em atendimento, né? Coisas que eles não, que eles querem que as pessoas não saibam. Então, um adolescente que vai para a escola e que não quer que os amigos saibam que ele mora no serviço de acolhimento. Então, de repente pode ser feito também, né? 5 coisas que eu não gostaria que soubessem sobre mim. E essa atividade dá para usar também na chegada, né? No acolhimento, mas da criança, do adolescente ali na instituição, no serviço, às vezes também para quem é aqui família, né, e pretendente, nesses contatos aí iniciais, acho que é uma proposta bem interessante para que surge muita coisa, né, assim como a Vanessa disse da outra atividade do termômetro, dessas coisas, né, e da música também, né, vão surgindo ali questões de identificação da história, que podem ser muito bem aproveitadas na relação com a criança, seja ela qual for, né, se for relação profissional criança, família criança, acho que é bacana. E uma outra possibilidade, né, Aline, de sugestão de ferramenta que talvez vocês já conheçam, mas aí a gente não vai deixar de dizer porque é o nosso xodó também. Verdade. Que é o baralho Minha Vida, que foi criado por mim, pela Aline e pela Kelly Caraça, que fazia parte do Amanhar e não faz mais parte hoje, mas está sempre com a gente também, Quem que é aqui um já baralho que ele conhece? pode ser, não sei se alguém já conhece, já teve oportunidade de utilizar, a gente recebeu alguns feedbacks muito bacanas, né, recentemente. O baralho, ele auxilia as equipes do serviço de acolhimento, os profissionais que atuam com criança em situação de acolhimento, e aí nos contextos que a gente trouxe aqui, escola, clínico, BS, CAPES. O objetivo é viabilizar um espaço de escuta qualificada para as crianças, que elas possam ter a possibilidade de falar sobre o luto, identificar situações, coisas e pessoas importantes que são e foram relativas à sua história de vida, né? Então, é possível trabalhar o desacolhimento institucional das crianças, tanto pela via da adoção, quanto pela via da reintegração familiar. E aí eu vou trazer aqui como exemplo, né? Ele é composto de cartas que você pode ali trabalhar o passado, o presente, o futuro, né? Tem todas as instruções. Então, por exemplo, a carta 19, que ela se refere ao passado. Então, quando a gente tira essa cartinha, então a gente pode falar sobre o por que a criança fica triste no serviço de. Então, quando eu fico triste no serviço de acolhimento? Aí ela diz: vou dar um exemplo aqui que é real. Quando as outras crianças recebem visita e eu não. Ou recebiam visita e eu não. Muitas vezes isso acontece, mas a gente não tem a possibilidade de falar com a criança, né? De dar espaço para que ela coloque isso. Então, o Baralho Minha Vida pode possibilitar esse exemplo que a Vanessa mencionou e outros também. Aí tem, assim, pensando nas cartinhas agora, a cartinha 56, que é do tempo presente. Então, você pode ali trabalhar com criança. Quando você se acalma? Aí ele vai dizer, eu me acalmo quando eu estou deitada na cama, se for um adolescente, enfim, ouvindo minha música.
ou quando eu pego uma foto de alguém que fez parte da minha vida e tem, né? Então, para quem tem interesse no baralho, o baralho ele é uma ferramenta que ele tem um custo, mas é um custo super acessível, não é um custo alto. As pessoas podem imprimir no sulfite, tem gente que manda imprimir no papel mais durinho, porque pode ser utilizado com várias crianças, então não é deixar o baralho com a criança. Essa é uma ferramenta para os adultos profissionais que atuam com as crianças nesses contextos que a gente trouxe. Então, a gente vai colocar o link aqui no chat, aí vocês dão uma olhada, tem coisas escritas, tem vídeos no canal do YouTube de utilização do baralho também, que vocês podem, quem tiver interesse em adquirir, pode assistir antes para ver se faz sentido. Eu e a Aline, a gente pode auxiliar também, tirar as dúvidas, conversar individualmente, a gente também fica à disposição, mas trazer essas possibilidades para vocês, a gente entende que é importante. A gente já está finalizando, né? Sextou aqui. Então, tudo isso que a gente trouxe é ali que a gente aprendeu muito, os contextos que vocês trouxeram, as contribuições de vocês, para trazer a importância do pensar sobre as emoções e como elas interferem na forma como a gente se relaciona e maneja as situações do nosso dia a dia. Porque a gente pode manejar uma criança e com um adolescente através de uma interferência de uma emoção que a gente está sentindo, que a gente não conseguiu, enquanto adulto, às vezes, elaborar isso, né? E aí, a gente vai trazer aqui uma fala da uma psicóloga argentina. Eu posso ser que eu pronuncie o sobrenome dela errado, então me perdoem, né? Chama Silvia Bleikmar. Se há um ser humano, dizemos que a única coisa que importa de tudo o que está fazendo agora é preparar-se para continuar vivendo, estamos falando a um escravo e não a um ser humano. Ou seja, se a gente só reproduz e diz para ele que ele só tem que fazer aquilo, sem conseguir pensar, sem conseguir refletir, às vezes sem conseguir sentir, ele talvez não esteja experienciando o que é ser um ser humano, né? O que é isso, a gente conseguir, às vezes, sentir muitas das coisas, né? Então, para fechar aqui com vocês, essa reflexão do Alic e de todas as coisas que a gente tentou trazer, que vocês trouxeram, são reflexões que parecem simples, mas a gente entende que são profundas. Os nossos papéis sociais que a gente transmite uma criança é muito importante. Nós, quando atuamos com as crianças e com os adolescentes, e aí o atuar pode ser como pai, como mãe, como profissional, a gente passa valores, a gente comunica os nossos valores e as nossas atitudes para eles. E isso reflete também em como as crianças percebem, se percebem no mundo e percebem o papel dela no mundo. E o Alic traz isso para a gente, né, dessa semelhança e dessa reprodução que a gente faz. Então, pensando nos nossos contextos, será que na nossa família, no nosso serviço de acolhimento que a gente trabalha, ou em qualquer outro ambiente que a gente trabalha, a gente só cumpre o horário? A gente só executa? A gente ensina as pessoas a só repetir os comportamentos? A gente não reflete? Então, independente do contexto onde você esteja, né, do momento que você esteja, pense também se não é legal propor essa discussão com a equipe, dentro da sua família, assistir esse curta, ver o que as pessoas têm a dizer, será que elas se reconhecem em que papel? Se identifica com o copy lá do começo, que só quer fazer, 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 ou com o copy que cria e tenta ali, da forma dele, criar um violinista no fim ali do curta, né? Às vezes esse momento de reflexão que não precisa durar 1, 2 horas, às vezes 30 minutos, assistir o filme e uma discussão do que foi mais importante para cada um, já dá um start, já pode trazer um insight, já pode fazer com que as pessoas repensem o dia a dia delas em algum momento. E é uma forma de discutir os comportamentos, gente, discutir o quanto nós adultos
interferimos sim da forma como as crianças e os adolescentes também vivem, né? E aí, fez sentido o que a gente trouxe, os materiais, as conversas, o que vocês acharam? A gente está encerrando aqui no final. Aline, quer dizer alguma coisa? Posso esperar para você ver o que é. E, gente, ninguém falou nada. E aí os rostinhos a gente vê só alguns, né? Porque não aparecem todos aqui, então a gente fica nessa expectativa. Foi ótimo, gente. Eu gostei bastante. Não cheguei logo no começo, né? Porque tive um compromisso e não consegui me organizar mais cedo. Mas foi excelente. É muito bom a gente poder discutir em outros ambientes, em outros espaços, com outros profissionais, com outras experiências, outras pessoas que possam também, né? Partilhar as ideias e a gente construindo o nosso dia a dia, nossos sonhos, os planejamentos, as avaliações de trabalho, enquanto mãe, né? E a gente possa ir melhorando e construindo também novas possibilidades de entender esse universo tão complexo, tão desafiador, né? Que a gente se propôs. A gente gosta de coisa difícil, mas A gente se mete em cada confusão, né, Cíntia? eu apertei o botão do pânico quando fiz essas escolhas, né? E não sai dela. E vamos embora comigo. E graças a Deus. É meio viciante, né? Essas coisas a gente vai mudando, eu mudo de espaço de trabalho, eu vou para um canto, eu vou para outro, mas eu estou sempre permeada das mesmas questões. Eu já entendi que sou eu que escolho, que busco. Às vezes eu nem percebo. Mas sou eu, as escolhas são minhas. E eu estou aqui. Que bom que eu posso contribuir também, né, com essas famílias, com tantas questões. Vocês trouxeram coisas assim do dia a dia mesmo, né, do que a gente vivencia. Que bom seria que eu pudesse hoje o meu rapaz, né, ele tem 14 anos. Na época da adoção a gente não tinha ainda o cadastro de adoção, na verdade, né? Aqui no município em que eu morava na época. A adoção foi legal, tudo certinho, graças a Deus, mas não tinha. E ele, então, não teve o preparo, aquela coisa toda, foi tudo meio de supetão, aconteceu, né? E a gente foi seguindo. Que bom seria que eu tivesse tido um espaço como esse, que não fosse só a Cíntia, a assistente social, que pudesse trazer algo para casa. Enquanto mãe, eu pudesse partilhar com outras mães também, outras questões, e isso pudesse ter me ajudado em momentos que também foram muito desafiadores, né? Não deixa de ser, embora não tivesse sido uma adoção tardia, mas não deixa de ser desafiador, né? Muito desafiador. A gente não sabe lidar com um monte de coisas. Fiz coisas que eu não faria novamente, achando que estava abalando, né? Mas é assim. E a gente vai construindo, desconstruindo, e vai rezando a Deus que tudo dê certo, que a gente possa, de fato, fazer o melhor. Tentando acertar, a gente erra muito, né? É isso aí. Aí a gente vai. Obrigada. Nós que agradecemos, Cíntia. Obrigada a todos que também colocaram no chat, né? O que acharam, o que gostaram. Obrigada mesmo, é importante para a gente, até para a gente pensar em temas, em outras propostas, o que a gente pode trazer. Então é importante a gente ter esse retorno de vocês. Fiquem à vontade também para sinalizar o que vocês entendem que ou gostariam, né, que a gente pudesse trazer aqui nos momentos ou lá no Instagram ou nessas trocas que a gente consegue fazer. Eu vou só inverter aqui, Aline, porque aí pode ser que as pessoas comecem a sair, agora que a gente está encerrando, a gente quer tirar um print aqui, é uma foto, né? Print é porque para a gente postar lá no nosso Instagram do Amanhar Flick de 2023. Foi muito bom estar aqui com vocês. Então também vou me arrumar, eu tô gripada, gente, então eu tô. Ju, é um universo tão grande, é isso mesmo. É isso mesmo, tem muitos assuntos, né? São muitos temas, não é uma coisa só. As coisas estão ligadas, realmente. Então, a gente vai tirar uma fotinho. Quem não puder abrir a câmera, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente sabe. E quem puder abrir a câmera, fica à vontade para abrir. Depois, curte lá o post lá no Instagram, que vocês serão representados lá pelo post.
Aline, você tira, eu tiro, como que a gente faz? A Vanessa é a pessoa da tecnologia, né? Mas acho que você travou para mim, Vanessa. Tá só para mim? Travou? Travou Tá também, travado né? uma vez. Sua Agora imagem. voltou. Agora voltou, senão Voltou. você ia aparecer travada. Oi, Renata. Vamos lá. Pode tentar aí também, né? Tá Vamos lá. bom, eu vou tentar também. 3. Peraí, deixa eu achar o botão, tá? Ai, gente, muita tecnologia. Às vezes a gente... Pronto, aqui ok, aí a gente pode tirar. Tá. 3, 2, 1. Deixa eu ver se foi aqui. Ai, eu não consigo minimizar aqui, tá vendo? Não Por tem causa que tá problema. gravando. Mas acho que eu consigo Eu tirei salvar aqui, eu depois. acho que ficou bom. Depois a gente põe lá. E aí, para encerrar, né, o agradecimento nessa sexta-noite aí, a gente assistiu esse curta, promoveu reflexão. Então, pedimos a todos, quem tiver, né, quem gostar, que faça uma respiração profunda, enchendo o pulmão assim bastante e soltando o ar bem devagar, até esvaziar tudo, até aquele finalzinho, solta mesmo. Então, eu vou fazer aqui também. Para a gente entrar em contato, né, com as nossas sensações, os nossos sentimentos, e se vocês puderem escrever no chat uma palavra que expresse o que vocês que estão saindo aqui do Amanhã Flix nessa sexta-noite. Eu vou colocar aqui uma palavra, quem puder colocar também. Nosso muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Se tiver alguém que teve mais gente que se inscreveu, que mandou mensagem dizendo que não poderia por N situações, depois a gente vai tentar subir lá no canal do YouTube para que outras pessoas possam assistir um pouco das nossas reflexões e das nossas discussões também. Muito obrigada a todos. Aline, se quiser fazer o agradecimento para a gente encerrar, fica à vontade. O pessoal está pensando sobre a palavra. Tem gente escrevendo. Gratidão. Agradecer, né? Eu fico muito feliz do quanto que a tecnologia possibilita a gente alcançar conexões, né? Assim como a Cíntia, que está bem distante da gente, mas ao mesmo tempo hoje ficou tão perto, né? Isso é muito importante. E acho que a pandemia trouxe um pouco mais disso para a gente, né? Então, apesar de tantas coisas difíceis, né, e delicadas que a gente vivenciou nesse período com a pandemia, mas trouxe essa possibilidade também, inclusive amanhã nasce na pandemia, né, ali e é isso, só tenho que agradecer mesmo a todos pelo compartilhamento, né, a Vanessa pelo esforço aí, ela tá super gripada hoje, e é isso. Muito obrigada a todos que ficaram até agora. Obrigada, boa noite a todos, todas. Boa noite. Eu aprendi o tchau em Libras, vou fazer isso É, em Libras. vou encerrar a gravação aqui, tá bom?